privada, somos responsáveis diretos por essa geração do plano de saneamento. Esse plano de saneamento, antes da gente começar a apresentação, vou fazer só aqui uma pequena apresentação de como é que vai ser esse nosso diálogo aqui hoje. Tá? A gente vai ter uma apresentação que vai buscar representar um pouco de quais foram os materiais, alguns dos dados, só não são todos, que nós utilizamos para fazer a caracterização municipal, como uma das etapas do plano de saneamento. E vamos começar a apresentar o que a gente ainda está conseguindo levantar o diagnóstico. Né? Hoje a gente está fazendo aqui o seminário, ontem nós já fomos a campo com algumas pessoas aqui vinculadas ao próprio município, e hoje ainda a gente vai dar prosseguimento no levantamento de outros equipamentos vinculados ao saneamento básico aqui no município. Então a gente está, no caso, numa etapa que nós chamamos de diagnóstico, que é, na realidade, o retrato do município associado a todos os equipamentos que nós possuímos hoje aqui, vinculados aos 4 grandes temas, né? Água, abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos. Todos esses temas eles fazem parte do que a gente entende por saneamento básico. E é isso que a gente está justamente buscando desenvolver aqui. É um projeto que ele é desenvolvido numa janela temporal de 1 ano. Tá? A gente começou, basicamente, o projeto foi iniciado em setembro do ano passado e aproximadamente até agosto desse ano nós esperamos entregar o plano de saneamento aqui do município de Divina. É importante a gente ter um entendimento de que o plano de saneamento está vinculado a uma legislação federal, tá? A 14445, que determina que todo município tem um planejamento vinculado ao saneamento ambiental. Isso é de extrema importância para a gente pensar o município, porque a partir do momento que nós tenhamos esse plano de saneamento em formatação, ou seja, desde agora até o momento que a gente finalizar ele, a gente possibilita o município de angariar recursos para a execução de projetos básicos e executivos vinculados aos temas de saneamento. Né? Então, a busca por recursos para fazer esse tipo de obras, que são obras muitas vezes caras, né, pelo porte que elas buscam atender, a partir desse instrumento a gente começa a conseguir, de fato, angariar recursos para essa aplicação. Então, antes de a gente começar a apresentação, a gente vai fazer essa apresentação, mais ou menos uns 20 minutos, meia hora. Depois a gente vai ter uma pequena dinâmica aqui de grupo. Vocês estão recebendo um questionário, vocês não precisam responder agora, tá? A gente tem aqui os 4 temas e vocês aqui estão ou como sociedade civil ou como parte, né, da máquina pública. Mas todos, de fato, são cidadãos. Então a gente também tem que pensar, quando a gente pensa em responder o questionário aqui, não apenas como sociedade civil ou como funcionário vinculado à prefeitura, mas também como cidadão. Né? Nossas apreensões sobre o espaço. Então, se o abastecimento de água é satisfatório, se não é, aonde não é, por que não é, isso só quem mora, só quem reside no local é que pode nos dar essa resposta. E é por isso que a gente tem esse encontro aqui. Né? Então, a gente, depois do seminário, a gente vai ter uma dinâmica de grupos, que são algo em torno de 10 minutos, no qual nós vamos dividir vocês em grupos, e a gente vai tanto aplicar o questionário, discutir algumas questões e tentar, através de alguns mapas, mostrar áreas sensíveis aqui do município, principalmente vinculados aqui à sede municipal. Tá? Isso porque isso dá base para a gente fazer novas visitas de campo, entender que possivelmente vocês possuem determinados equipamentos, como mau cheiro, ou pontos de alagamento que porventura possam acontecer na cidade. Enfim, a gente vai ter essa dinâmica. Então, antes de fazer o início, gostaria de chamar o prefeito aqui de Divina, se quiser dar uma palavrinha para falar sobre o evento e ter também uma primeira perspectiva, né, do que ele espera desse plano de saneamento. Gostaria de convidá-lo aqui para fazer essa primeira fala e logo depois a gente já começa a fazer a apresentação. Por favor. À vontade. Bom dia. Bom dia. A gente vai estar aqui fazendo essa fala, estar aberto nessa discussão e falar da importância dessa discussão. Essa empresa, porém, que está fazendo em diversos municípios, mas não somente, ligado a municípios que é ligado a GEVAP, é isso mesmo, que é a Bacia Paraíba do Sul, Paraíba do Sul, que o qual o município de Divina está
consorciado junto e foi contemplado com esse plano. Então, a importância de nós que estamos aqui fazer com que isso se divulga e mostra para a população a importância que é. Porque, como diz assim, a tendência nossa de pessoa humana é ouvir bem, enxergar bem, atender bem, muitas das vezes aquilo que interessa o meu pessoal. E a gente tem que divulgar isso, que esse plano é um dos que vai interessar a mim, porque vai interessar a todos, individual e de maneira especial coletiva. Porque todos vão ser beneficiados, a coletividade. E esse diagnóstico é justamente para trazer, não só da cidade, mas do município todo, isso, um retrato do que é o nosso município. Porque a partir do plano, nós vamos ter bases para estar construindo e buscando recurso naquilo que nós tiver condição de estar pedindo e recebendo, seja do governo federal ou do governo estadual, para esse fim. Nós temos já uma pequena parte, que nós já temos alguma coisa em termos de plano de resíduo sólido, que acredito que vai ser atualizado junto com esse plano municipal, e até uma boa notícia que temos também já indicado para tratamento de resíduo e implantação do resíduo no município de Divino. Cadastramos, já fomos indicados com 2.300.000. É claro que a gente tem que agora trabalhar para que isso venha na prática ser liberado e aplicado no devido local. Deixa eu aproveitar. Eu fiz uma pergunta a Zé Maria aqui, que está ligado a essa área, mas ele não teve informação concreta e precisa com relação à usina de beneficiamento de resíduos sólidos. Em que fase está Nós temos um consórcio, esse consórcio já está formatizado, já assinamos em abertura de conta para esse recurso, o qual eu faço parte como presidente do consórcio, o prefeito do Fervedouro é o vice-presidente, é 4 municípios. Tá? Então, está em andamento, está hoje, dependendo, acredito que já está bem em fase decisiva, a licença ambiental para depois estar fazendo o início disso aí. Tá? Então eu não sei detalhamento, mas eu só sei dizer que segunda-feira até agosto precisa. A partir de agosto, tudo tem que ser tempo. Vai ser penalizado depois de agosto o município que não tiver. A informação que eu preciso é essa. Então, o que a gente sabe é que nós temos penas a cumprir, então nós temos tempo a começar. E já está começando. Porque é uma implantação que não se faz a curto prazo. Não, né? isso. Mas de qualquer forma, eu acredito que aquele que estiver a caminho já está, mesmo que não esteja perto, mas está com destino de chegar. Porque eu costumo dizer que só chega quem sai. Quantos municípios Então, se a fazem gente parte? já saiu, a gente está a caminho. Quantos municípios fazem parte desse consórcio? 4 municípios. Fervedouro, não. Fervedouro, Divino, Pedra Bonita e Santa Margarida. Por enquanto. Um bom trabalho a todos e que a gente seja intenso nesse aprender e divulgar esse trabalho que a gente vai estar participando. Obrigado a vocês que vieram da empresa para nos dar esse trabalho, essa apresentação ao município. Agradece as palavras e é justamente o objetivo nosso aqui não é só discutir um pouquinho esse diagnóstico, né, mas também tentar fazer com que
as pessoas elas têm a visão de como se dá essa complexidade que é o saneamento básico, né? Já que tudo é articulado. A gente não pode pensar drenagem sem pensar resíduo. A gente não pode pensar resíduo sem pensar esgoto. A gente não pode pensar esgoto sem pensar água, né? Todos esses grandes vieses, eles se interpõem. Então, a gente vai fazer a primeira apreensão, a gente vai começar pela caracterização, e aí a gente só traz um pequeno cronograma, só para a gente ter um entendimento de onde nós estamos nessa atual fase do projeto. Ali você percebe que no verde existe a etapa da caracterização. A caracterização ela serve como base para a gente apresentar o diagnóstico municipal. Esse diagnóstico municipal, por sua vez, dá base para a gente pensar proposições, porque o nosso objetivo aqui não é só retratar o município, mas também, a partir desses retratos elaborados, começar a pensar soluções para cada um dos problemas encontrados no município. E a partir dessas proposições é que a gente pode, por exemplo, fazer todo o levantamento de custos, né, de cada uma dessas ações, quanto isso custaria, e tendo isso por base, os recursos podem começar a ser pedidos, no caso do próprio município. Então a gente está justamente nessa fase de finalização do diagnóstico e início das proposições. Feito isso, a gente vai ter o plano formatado, pode voltar aqui, o plano formatado, a gente vai ter o plano formatado, e é através desse plano, que é um documento que a população vai ter acesso, nesses papéis que nós entregamos para vocês, existe um blog, onde vocês podem participar, todos os materiais vão estar disponíveis. Se a prefeitura quiser, nós podemos deixar também a apresentação junto com vocês, para que divulguem e-mails internalizados no próprio município, né? Quem pode vir aqui pode ter acesso a isso, a própria gravação também vai estar disponibilizada. Isso é interessante para o próprio município começar a ter autonomia desse pensar também. Tá? Então a gente está justamente nesse cenário atual. E aí, para dar início à caracterização, a gente sempre fala que o primeiro dado importante para a gente pensar a caracterização é justamente a evolução populacional. E aí, a gente tem um quadro de uma certa estabilidade do número de pessoas vinculadas ao tempo, desde 1990 até 2010, que o último censo aponta, né, no dado oficial do IBGE, aponta que hoje no município são 19.133 pessoas, no caso. A partir de um estudo vinculado a esse avanço populacional, né, se vocês perceberem, existe uma curva a partir de 2000 de crescimento, a gente tem como fazer um estudo para saber quantas pessoas hoje existem no município, e o resultado aproximado está associado a 19.900 pessoas. Por que esse entendimento populacional é importante? Eu comentei com vocês que o plano municipal ele é elaborado, né, nesse ano, só que ele não visa respeitar o quadro de hoje, de 2013. Eu não posso pensar nunca um plano municipal associado ao tempo em que a gente está. Né? Esse plano ele vislumbra, na realidade, uma janela de 20 anos. Nós temos que pensar como a população vai estar aqui daqui a 20 anos. Né? Será que pode haver algum tipo de boom demográfico? Podem ser 50 mil pessoas daqui a 20 anos? Então, os meus serviços eles têm que estar preparados para atender essa população. E esse que é o grande problema, na realidade, não é uma questão divina, é uma questão nacional, né? É que os planos antigos, eles não vislumbraram janelas temporais muito avançadas. E hoje, evidentemente, existe um colapso entre as estruturas que a gente encontra em qualquer cidade brasileira, eu digo qualquer cidade brasileira. Então, outros dados também que foram feitos, elencados nas primeiras visitas, dentro da caracterização, e aí a gente lembra, essa etapa da caracterização ela já está finalizada, o documento já está formatado, já vai ser disponibilizado para a prefeitura, tá? Já é um documento fechado. Também foram levantados alguns aspectos culturais e sociais aqui do município, né? Programas vinculados à educação ambiental ou não, a existência de ONGs, a existência de, por exemplo, cooperativas, tudo isso foi estudado e levantado para ser elencado dentro da nossa caracterização. E aí, esses mapas que vão ser apresentados, eles também vão ser disponibilizados, tá, para a prefeitura. A gente só tem aqui a ideia do município, né, que isso é importante também, o morador, né, o cidadão, ele tem a ideia de que o espaço de vida dele, na realidade, está atrelado a um espaço maior, que é o espaço do território municipal. Então, mesmo você estando em Bom Jesus ou estando aqui na sede do município, as decisões encontradas aqui vão repercutir em cada localidade. Né? E aí a gente tem aqui os grandes distritos de acordo com o IBGE. Então a gente tem Bom Jesus, Vilhers e Divino, que aí a gente está localizado ali, naquela bolinha laranja, mais ou menos
nessa posição. Pode passar. A partir desse estudo setorial, nós começamos também a pensar manchas de densidade. Por que a mancha de densidade é importante? Se eu tenho uma concentração populacional em determinados locais, eu posso começar a pensar ações para atingir um maior número de pessoas. Esse é o objetivo do saneamento, né? Evidentemente que a gente não está aqui destacando que onde há baixa densidade, isso vai ser deixado de lado. O que a gente só está destacando é que onde existe uma maior concentração de gente, qualquer ação realizada naquele local, a gente atende a um número maior de pessoas. E esse estudo também, feito tendo por base o setor essencial do IBGE, a gente tem exatamente qual é a área do município onde existem densidades maiores. Pode passar. A gente também fez o levantamento de toda a malha de transportes, né, que traz ao município qualquer tipo de movimentação. Por que isso é importante? Normalmente e historicamente no Brasil, a gente tem a apreensão dos fatos de que as pessoas normalmente se localizam próximas de estradas. A estrada ela é um vetor de expansão urbana, né? Isso é perceptível em vários municípios. Então a gente também faz um estudo das principais rodovias, onde são os principais acessos, e evidentemente, se eu tenho acessos principais, possivelmente eu tenho concentrações principais. Isso também está sendo levantado na caracterização. Também fizemos alguns levantamentos vinculados aos aspectos morfológicos aqui do município. Por que a morfologia é importante? Se vocês... Eu estou na frente de vocês, desculpa aí. Se vocês perceberem, a gente tem um mapa de relevo, o mais vermelho é o mais alto, o amarelo está abaixo do vermelho e o verde é o mais baixo. É um degradê aí de cores. Quando a gente olha para o município, a gente percebe que grande parte desse município está bastante rugoso, né? Por quê? Porque isso, na realidade, espelha justamente o trato que a gente entende por toda a região da Zona da Mata Mineira, né? Por uma série de procedimentos em tectonia, a gente tem a formação de um cenário que a gente conhece, a gente apelida de mar de morros. Só a gente olhar para a janela que a gente vai ver que a gente está aqui num ambiente extremamente colinoso, onde você está sempre subindo ladeira, descendo ladeira, subindo ladeira, descendo ladeira. Isso, por sua vez, impacta diretamente na minha distribuição hídrica, né? A gente tem que entender como os rios se encaixam nessas morfologias, porque, evidentemente, ele tem o seu corpo vinculado à altimetria local. E, evidentemente, a gente percebe que grande parte do município se encontra nessa ambiente, que o próximo slide vai mostrar, de acordo com o CPRM, que são os ambientes de serrania. Nós aqui estamos em pequenas serras. Isso, de fato, esse estudo geomorfológico também vai ser levantado, foi levantado durante a caracterização, para justamente fazer a caracterização do que a gente encontra hoje no município. Além disso, a gente também fez um estudo geológico baseado nas informações do CPRM. Por que isso é importante? Quando a gente pensa em geologia, a gente está pensando, inclusive, né, nós temos o substrato rochoso, as rochas. Essa rocha ela vai ser a formadora de solos na região. Se a gente tiver um entendimento de como se dá a geologia na área, eu não vou discutir cada uma dessas categorizações aqui, a gente tem isso levantado durante o relatório, é importante a gente pensar, por exemplo, onde determinadas estruturas vão ser representadas, né? Se eu penso, por exemplo, um aterro sanitário, ou um aterro controlado, ou até mesmo um lixão, que não vai poder mais existir a partir de 2014, né? Isso é para o Brasil todo, e aí, só já adiantando a fala do prefeito, começar com esse tipo de discussão hoje já é um grande avanço. Existem municípios hoje que realmente não estão nem pensando nessa atualização. E, de fato, haverá penalização ao município pelo cumprimento disso. Então, quando a gente pensa em estrutura como essa, baseada também na geologia, eu sei exatamente como eu vou ter, se vai ser um solo próprio ou um solo impróprio, um solo que vai potencializar a poluição ou não. Então, isso também foi levantado, foi feita uma caracterização baseada em dados geológicos. Em relação à fauna, isso aqui é um resultado de um estudo vinculado ao zoneamento ecológico econômico do estado de Minas Gerais, aí foi um dado estadual, que apresenta onde existe a prioridade de conservação de fauna no município, né? A gente sabe aqui que a porção da zona da mata, onde a gente se encontra, existe muita área de pastagem, como vai ser apresentado daqui a pouco. E isso, cada vez mais, vem reduzindo e pressionando a fauna local. Evidentemente que a gente sabe, né, quais são as consequências disso para o meio ambiente local. A gente
tem problemas de cadeia alimentar, a gente tem uma série de problemas de dispersão de sementes, enfim, a gente tem todo um desequilíbrio que pode, por exemplo, fazer com que, inclusive, como a gente vai discutir daqui a pouco, a qualidade da água caia no local. Tá? Então isso é extremamente importante. Quando a gente vê o Estado, a gente percebe que grande parte, não existem grandes, o Estado, desculpa, o município, grande parte da área não possui um alto risco de prioridade. Porém, as áreas nas proximidades de Caparaó, na Serra do Brigadeiro, já existe uma preocupação maior com a conservação da fauna. E aí, alguns desses animais que muitas das vezes faziam parte da fauna local, até ontem nós tivemos uma reunião aqui, foi dito que a jararaca de Alcatraz e o gavião-pomba ainda são encontrados aqui, inclusive a gente passando por aí, a gente vê alguns desses animais, mas o muriqui do norte e o bugio marrom, que são característicos da área, dificilmente alguém já viu um bugio aí, pode até ter visto, mas isso apresenta a diminuição da população dessas espécies. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando rápido demais? Tá tudo bem? No próximo slide, por exemplo, a gente tem uma outra preocupação, que é a classificação de uso e cobertura do solo. Quando a gente olha o mapa, aí a gente está vendo toda essa área cinza, essa área cinza está reproduzindo as áreas de pastagem e agricultura do município. As áreas em verde são os fragmentos florestais. E isso não é um cenário que a gente encontra apenas aqui no município, é regional. Né? Existe a pressão das atividades agrícolas, muitas das vezes, mas não existe a preocupação da proteção dos fragmentos florestais. Pensar a proteção e pensar ações vinculadas ao reflorestamento, por exemplo, dessas áreas aí, é extremamente importante, porque através desse cenário, né, através da expansão das manchas verdes, no caso, a gente pode, por exemplo, garantir disponibilidade hídrica. Né? A gente pode garantir qualidade de água melhor do que quando a gente não tem qualquer tipo de fragmento florestal atuando na proteção dos mananciais. Então, esse cenário, ele também justifica, muitas das vezes, alguns problemas que a gente pode entender no município. Outra preocupação, e aí isso varia, evidentemente, de local para local, esses aqui são dados do Departamento de Recursos Minerais, que são os processos minerários. A mineração ela é uma atividade muito danosa, tanto para o meio ambiente, quanto para o saneamento básico. Vocês, a fonte de consumo de água do município é captada no próprio município. Vocês não dependem de água de outros municípios. Perfeito? O que acontece? Com os processos minerários, a potencialização de poluição de alguns mananciais, e aí na zona rural existe muito abastecimento vinculado a poço e a mina d'água, se a gente começa a pensar processo minerário, eu posso pensar uma poluição passiva de estar acontecendo em determinado local, poluindo determinados mananciais. E aí quando a gente vê, cada mancha dessas aí é um direito minerário. Alguma empresa tem o direito de explorar sobre aquela área. E aí cada cor, não sei se dá para vocês verem ali, por exemplo, o azul representa áreas de pesquisa, onde estão sendo feitas apenas pesquisas hoje para exploração futura. Daqui a alguns anos, isso pode se tornar rosa ou vermelho, que é onde começa o processo de concessão de lavra e de lavra em si. Então imagina tudo isso aí no cenário futuro podendo ficar vermelho. As áreas onde pode de fato acontecer mineração, evidentemente dando diretamente aos recursos hídricos. A hidrografia, né, como o próprio prefeito colocou, nós estamos dentro da bacia do Paraíba do Sul, né, então essa dinâmica hídrica, seja em parte em São Paulo, parte no Rio ou parte em Minas, todos nós estamos contribuindo para o Paraíba do Sul. Né? O destino final desse resíduo é justamente a norte do município do estado do Rio de Janeiro. Então a gente tem que ter essa preocupação sistêmica, né? Até porque, como nós estamos aqui em Divino, nós recebemos os cursos de água, muitas das vezes, de outros municípios. Então, e isso tem que ser uma preocupação, né? E aí os consórcios surgem como uma alternativa, que quando você pensa no município de maneira isolada, né, qualquer indústria, por exemplo, em outro município que esteja montante dos nossos recursos hídricos, pode estar poluindo extremamente a nossa água, e isso tem causas muito brutais para a qualidade de consumo, para a nossa qualidade de vida. Então, esse pensamento consorciado entre regiões, às vezes, também é muito importante. Aqui, no caso, a gente faz um levantamento, baseado também na altimetria, só que está em outra cor, né, aquele mapa que a gente viu vermelho, amarelo e verde. Agora a gente está vendo aí, todas essas linhas azuis representam os rios, o ambiente de drenagem,
Como é que a drenagem é feita no município? Qual é a vazão de cada um desses rios? A gente levanta também tudo isso em relatório. Voltando para alguns dados socioeconômicos, né, nós fazemos um estudo vinculado ao IDH e renda, pensando como é que se dá hoje a população vinculada à renda, né, se isso está crescendo ou não está crescendo, se está estagnado, como é que a renda está se dando aqui, quais são as atividades principais da cidade e discussões afins. Da mesma maneira, a gente discute um pouco sobre educação, como a educação está se dando no município. Quantos são o número de escolas, né, o número de equipamentos vinculados à pré-escola, ao ensino fundamental e ao ensino médio, e qual é o quadro de professores, quantas pessoas eu tenho matriculado. Né? Isso é importante para a gente ter a leitura do município, como estão indo as crianças aqui dentro. Né? A gente tem que ter esse entendimento também. Além do fato de que foram levantados também alguns programas locais vinculados à educação. Saúde e longevidade, né? A gente tem um entendimento de quais são as doenças que acontecem no município. Ontem já, por exemplo, foi nos passado a incidência de câncer, né? Que tem aumentado muito, não só no município, mas em vários outros, que aí as discussões, né, e as resultantes podem ser várias. Outra questão bastante interessante a gente começar a analisar são as doenças infecto-contagiosas, né, que estão associadas, por exemplo, ao saneamento básico. Eu ter esse entendimento de como isso se dá é importante, tem que saber qual é a doença que está acontecendo no município, o que está atacando esse município. Então isso também foi levantado. Da mesma maneira, a distribuição das internações, de uma maneira um pouco mais, como posso dizer, mais específica, a gente aponta esses números também em relatório, mostrando quantas pessoas sofrem de determinado mal aqui no município. Pode passar. Em relação à longevidade, né? Isso é um quadro, a gente, é apenas um gráfico. Caramba, desculpa. Isso, IDH da longevidade, né? Isso apresenta, na realidade, que a população de fato está vivendo cada vez mais. Só que a gente sempre tem que ter atenção, né? Viver mais não quer dizer que viver melhor. Então a gente também tem que ter esse peso e essa discussão para a gente repensar como está se dando, né? Não é porque você está vivendo 10 anos mais que a sua qualidade de vida está melhorando. A gente tem que ter esse tipo de questão na nossa cabeça, tá? E aí, isso foram algumas das apreensões. Evidentemente o relatório está muito mais complexo, né? E complexo também. Os dados não foram apenas esses apresentados. Quem tiver interesse depois pode pegar para consultar o nosso relatório de caracterização, mas isso nos dá base para a gente começar a pensar um pouquinho o saneamento básico aqui no município. E aí, como eu falei, são 4 vertentes principais: abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem pluvial. Então a gente vai falar sobre cada um desses temas e explicar um pouquinho o que deveria acontecer e o que acontece hoje no município. Esse é um esquema que normalmente a gente sempre apresenta, que é um esquema típico. Assim agora todo mundo está atrapalhando essa pessoa daqui. Aqui é um esquema típico de abastecimento de água e que não quer dizer que todo município deva ter esse esquema. Tá? Isso pode ser mais complexo ou menos complexo, de acordo com a qualidade da água, com a quantidade de água disponível em cada local. Mas normalmente a gente tem que ter a dimensão, me ajuda só com o mouse aí, a gente tem ali sempre uma captação, que é a água bruta, é a água que nós coletamos. Nós temos uma série de equipamentos vinculados ao tratamento dessa água, e volto a dizer, conforme essa água é de maior ou pior qualidade, esse tratamento muda, né? A química muda, o preço para tratar essa água muda. Isso é importante a gente também ter em mente. Essa água, depois de tratada, normalmente ela é derivada para um reservatório de água tratada. Qual é a função do reservatório? Né? Ontem nós fizemos uma apresentação vinculada a uma escola, para as crianças, e aí foi feita uma pergunta: qual é o horário de maior consumo em qualquer cidade do mundo? É a hora de retorno para casa, seja da escola, seja do trabalho. Então, às 6 horas, por exemplo, nós percebemos sempre uma curva muito grande vinculada ao consumo. Para eu ter essa curva, né, todo mundo na hora do banho, ter a água sendo atendida, eu tenho que reservar essa água ao longo do dia, e essa água é então distribuída para as pessoas. Evidentemente que se eu tiver problemas de reservação, nós vamos ter diretamente problemas também vinculados à falta de água em determinados momentos, intermitência, né? Então a gente tem que pensar essa estrutura aqui como uma grande estrutura de abastecimento de água. E aí, aqui no município, vamos começar pelo principal, né? Aqui no distrito sede,
aqui na sede municipal, nós temos justamente esse cenário que se estabelece. Então, um esquema só para representar o que nós identificamos até o momento. Nós temos a captação, que é feita no Rio Caraguá. Essa captação deriva para uma estação de tratamento de água, e essa estação de tratamento de água, por sua vez, deriva para uma série de reservatórios, tá? Que são chamados aqui no município de R1, R2, R3, R4 e R5. Aqui, apesar do R5 está ali, né? Apesar do R5 já estar constando nesse diagrama, nós inclusive visitamos ontem a localidade desse reservatório, ele ainda está em construção, já existe a laje preparada, já existe tudo preparado, só que ele ainda está em construção, então ele ainda não está operando. Desses reservatórios, nós derivamos diretamente para a malha urbana, ou seja, dos reservatórios a gente deriva para a população a água já tratada e reservada. Nos outros distritos, nós verificamos, basicamente, a gente está aí em Bom Jesus. A gente pode fazer as perguntas? Deixa eu fazer só um pedido. Na grande discussão que nós temos ontem aqui, foi passado para você algumas informações suplementares com relação à distribuição. A essas caixas de distribuição. Sim. Você atualizou esse... A gente está apresentando justamente o que está acontecendo. A gente vai apresentar em Bom Jesus e em Vilete. Nas outras localidades, nós não tivemos tempo ainda de visitar essas localidades, existem sistemas, nós já temos elencados sistemas, que são sistemas locais, e não existe tratamento. A apresentação não, mas já existe esse relatório. Volto a dizer, o que nós estamos fazendo aqui é uma etapa do diagnóstico. Né? A gente está finalizando o diagnóstico com essa informação que nós estamos coletando. Você vai atualizá-la ainda agora? Não, a gente já está com essas informações coletadas. É que depois eu gostaria que você me fornecesse uma cópia. Então, a gente pode passar a apresentação, não tem? Não, isso é porque nós temos um grupo que está discutindo o problema do tipo de serviço que a Copasa vem prestando, e isso está preocupando a população inteira, preocupando, eu tenho certeza disso, também a administração pública. Eu gostaria de levar para esse grupo essas informações. A gente pode passar isso. Porque às vezes a Copasa ela está investindo em determinadas áreas que a população esteja... A gente fez, aí só para até colocar isso para a população, nós fizemos a solicitação aqui ao município do contrato com a Copasa, justamente para a gente pensar e entender de quem são as responsabilidades em determinados locais. A Copasa possui responsabilidades em algumas dessas localidades e em outras a responsabilidade direta da prefeitura. Então, a gente pediu um contrato ontem, né, a gente fez a reunião ontem, já no final da tarde, e aí a gente vai atualizar as informações a partir da leitura desse contrato para justamente poder entender como é feito e de quem são as responsabilidades de fato em cada uma dessas localidades. Por exemplo, ontem foi comentado, né, a questão da localidade de Neblina. Ela possui um sistema particular, na realidade, baseado em mina. Essa mina joga com uma pequena caixa, sem tratamento, e essa caixa joga na população. Essas informações a gente ainda não compactuou aqui na apresentação. A gente está, de fato, apresentando os grandes sistemas, até porque Bom Jesus e Vilete são comunidades maiores, né, são localidades maiores, se comparados a outros. A Vargem Grande de Cima, né, também foi colocado ontem, são localidades bastante pequenas que possuem sistemas muito diminutos. Né? Então a gente fez essa solicitação ontem no contrato com a Copasa, a gente pode, já de repente, no final de semana ou no início da semana que vem, a gente pega o contato, a gente passa as informações e a partir disso a gente te dá exatamente a informação certeira. Eu só peço para a gente continuar a apresentação, para a gente finalizar e depois a gente vai ter esse tempo de discutir. Porque senão a gente tem a queda, tá? Então daqui a pouco a gente já retoma esse assunto, tá bom? Então aqui, a gente tem, esse é um cartão, tá? Aí embora depois também a gente pode daqui a pouco entrar em contato. Então, só para voltar atrás aqui, nós temos aí Bom Jesus e Vilete, no qual nós temos aí sim, poço, a gente já tem a foto aqui ou é depois? É depois. É depois. A gente inclusive já visitou um desses poços ontem, tá? Com a equipe aqui da Secretaria de Meio Ambiente. Esses reservatórios, esses poços derivam
para um reservatório e esse reservatório deriva para a malha urbana. Só que, no entanto, o sistema de tratamento de água é feito para a sede municipal. Tá? Não existe tratamento vinculado a esses poços e a essas minas. Isso é algo que a gente também vai levar em consideração no nosso plano. Né? A água tem que ser tratada. Volto a dizer, se a gente pensar qualquer indústria, qualquer lava-jato perto de uma captação dessas, as pessoas vão beber água com detergente. Isso é que tem que ser de fato discutido. Né? A gente tem que de fato pensar essa relação. Aqui no caso, é a captação que a gente possui nas proximidades, aqui no Rio Carangola, nas proximidades da sede municipal, que é essa balsa flutuante, e é de lá que vem a água que vocês bebem. Né? Todo mundo se assusta, mas a água está barrenta. Né? Só que, evidentemente, é por isso que existe o equipamento da estação de tratamento. A estação não está lá pro forma, né? Ela não está lá de brincadeira, ela está agindo. A gente visitou também, no primeiro momento, essa estação. Ontem, né, depois daquela nossa reunião, a gente ainda começou a correr determinados pontos da cidade. Parece que eu estou comendo uma roupa, mas eu troquei a camisa. A camisa que eu ponto dele, que eu esqueci de tirar, porque está chovendo. Né? Ali em cima, a gente já visitou o reservatório R3, né? Aqui de 50 metros cúbicos, então ele atende a parte do Distrito 7, não é ele todo. E aí nós fomos também lá no reservatório R5, que eu comentei que estava em construção. A gente até subiu na laje, entrou dentro do reservatório para marcar o ponto e começar a fazer os estudos dentro dessa área. Além disso, vocês estão vendo que já estava escuro, né, já estava complicado, mas nós visitamos a captação em Vilhete, que é feita através de poço. E esse é um poço de sucção, né, no qual nós, de fato, a água não está minando ali direto, no caso. De fato, existe uma estrutura que está bombeando a água do subsolo. Tá? A gente ainda vai fazer a visita nas outras localidades hoje. Tá? Então aqui, só para vocês entenderem, a gente, no primeiro momento, na primeira visita, a gente visitou a estação de tratamento. Então é daqui, tem uma camisa aqui que não é muito legal não, mas está aqui. Existe aqui, Flamengo, que não é perto da ETA, não pode. Aqui a gente tem a estação de tratamento. Essa estação de tratamento é que de fato trata a água que vem daquela captação anterior e de lá é distribuído para vários reservatórios. No primeiro momento, a gente também visitou um outro reservatório que apresenta justamente, essa aqui é uma estrutura, a água sobe por aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver esse encanamento, esse reservatório enche e esse reservatório, a partir do momento que ele enche, ele distribui para o consumo. A gente está justamente mapeando os outros reservatórios aqui no município, tá? Na localidade. E aí a gente começa a discutir um pouquinho também como é feito o esgoto. Eu sempre brinco da seguinte maneira: água tem que chegar na minha casa, né? Esgoto tem que sair da minha casa. Então, na verdade, agora a relação é oposta. O esgoto, nós produzimos esgoto, então ele vem através de uma rede coletora, e aí eu já adianto, né, que em muitos municípios, e também não é uma questão de desvio, essa rede coletora ela é particionada junto com a rede de drenagem pluvial, que causa N problemas, tá? Mas a gente está aqui para isso também, para ver quanto sai para dividir essas duas estruturas. A rede coletora, ela possui, no seu encaminhamento, uma série de tratamentos. Esse tratamento gera basicamente dois tipos de resíduo, tá? Os efluentes, que nós chamamos de efluentes líquidos tratados, que podem ser lançados diretamente no rio porque estão tratados, né? E também os sólidos, né? Que é um lodo, basicamente, que sobra do tratamento. Esse lodo ele pode ser incinerado, ele pode ser derivado para a agricultura, através de adubo enfim, uma série de insumos para a agricultura e também para aterro. Passando para o próximo, a gente vê aqui um dado que, de certa maneira, a gente sempre tem que alertar a população desse dado. Quando a gente vê o sistema de esgotamento sanitário existente aqui no município, de acordo com o censo de 2010, 53, não é isso? Quase 53% da população disse que o seu esgoto como eu posso dizer, é coletado pela rede geral de esgoto ou pluvial. Isso é um dado do IBGE. As pessoas, na verdade, elas não sabem se de fato existe rede de esgoto ou se ele é jogado diretamente na rede de drenagem. Os próprios municípios, às vezes, também não sabem. A gente, do Rio de Janeiro, a gente sabe disso que a gente lida com a instituição do próprio Rio de Janeiro. Muitas das vezes, o esgoto é jogado para a drenagem pluvial. Isso acarreta uma série de problemas. Mas, de qualquer maneira, como um dado oficial, nós trouxemos para cá e justamente a gente apresenta que 13%, na realidade,
da população aqui no município, a gente falou de 20 mil, né? Então a gente está falando de 1.500 pessoas aproximadamente, se utilizam, por exemplo, da fossa rudimentar. Esses dados são importantes para a gente pensar soluções para essas pessoas também. Né? A solução nessas pequenas localidades não é necessariamente vinculada à rede geral de esgoto, mas vinculada a estruturas mais localizadas. Tá? Pode passar. Então esse aqui é o cenário que a gente vê, não só aqui em Divino, mas em muitos municípios, que é de fato as casas lançando os rejeitos diretamente nos cursos de água. E aí, na primeira visita que a gente elaborou, vocês estão vendo ali os encanamentos, né? Tem a tubulação, que é coletada direto da casa, jogada no rio. Esse rio aqui, por exemplo, vai passar para outro município depois. Então o tratamento... O Carangola, o rio é bastante grande. Então o Carangola ele perpassa muitos municípios. Então a água que é tratada antes, que é bebida depois, o esgoto polui novamente mananciais. O outro município vai ter que ter o quê? Minimamente lá, se ele for captar o rio Carangola também. Estação de tratamento. E esse é um cenário que a gente vê, volto a dizer, não só de Divino, mas no Brasil quase como um todo. Só que tem uma época que a gente visitou, fotografou, mas eu não consegui colocar. Ah, tá. A gente chegou a fazer a visitação da estação de tratamento, mas a gente ainda não, lá em Bom Jesus, que existe ainda, né, o tratamento local lá, só que a gente ainda não conseguiu passar essa informação, mas a gente já foi ontem também, tá? Não está aqui no sistema. Mas ela está inativa. Ela está inativa? Não. Em relação à drenagem, a gente traz aí uma primeira apreensão, que quando a gente pensa em drenagem pluvial, a drenagem pluvial está diretamente vinculada à água da chuva. Né? É lógico que hoje ela particiona ali também a rede geral de esgoto. Mas a água pluvial que deve ser drenada e que ocasiona, teoricamente, enchente, ela está vinculada à chuva. Então, através de normais climatológicas, né, que são estudos feitos de coletas de pluviosidade em 30 anos, nós utilizamos esses dados, nós geramos um gráfico aqui para a gente ter um entendimento de quando chove mais. Tá? Se chove mais, eu tenho maior potencial de alagamentos e pequenas inundações. Então, no caso, percebe-se que aqui no município, no entorno, né, nessa região, janeiro e fevereiro, bem como outubro, novembro, dezembro, nós ficamos acima da média mensal. O que quer dizer? Chove bastante mais. Né? Cada barrinha dessa está mostrando a quantidade de chuva no mês. Então, a gente tem a ideia de quais são os meses onde possivelmente se detectam uma maior quantidade de chuva. Não quer dizer que não existam alagamentos, ou pequenos alagamentos, nos meses de meio de ano, tá? Mas a gente traz aqui uma situação de potencial de alagamento. Também, para a gente pensar esse potencial de alagamento vinculado ao sistema hídrico, nós aqui fazemos um levantamento baseado fundamentalmente em divisão de bacias, tá? Para a gente ter exatamente a dimensão de como os rios se comportam, para onde eles drenam, qual na verdade, o rio, a gente até comentou ontem também, normalmente os equipamentos, muitas vezes por erros de planejamento, começam com manilhas muito grandes e terminam com manilhas pequenas, onde deveria ser, né, a gente conversou ontem, onde deveria ser o contrário. Isso, por exemplo, pode ser pensado a partir da mesma lógica. Né? Nas nossas cabeceiras nós temos rios muito menores, a partir do momento que essa teia vai se juntando, nós temos cada vez rios maiores. A gente também fez esse estudo para pensar a drenagem aqui no município. Você inverteu a ordem dos fatores, porque na verdade é o seguinte, começam com manilhas pequenas e hoje aumentaram... Fizeram a grande lá em cima e botaram a pequena aqui embaixo. E aí você reduz. Então você gargala aquele problema. E aí você vai estourando para cima da tua rede os problemas. Né? E aí a gente sempre apresenta isso aqui, o esquema tipo de rede de drenagem, né? Porque qualquer tentativa de pavimentação, normalmente ela vem também juntamente com algumas estruturas vinculadas à drenagem. Né? Por exemplo, bueiros e bocas de lobo. Né? Essa boca de lobo, ela tende ou ralos também, né? Grandes ralos. Esses ralos, eles tendem a coletar essa água. Essa água é lançada na tubulação da rede de drenagem e essa rede é então lançada aos rios. O problema lá do nosso esgotamento é que o esgoto também, muitas das vezes, é conectado aqui, essa vazão sobe, né? Ela não dá conta e começa a estourar a minha rede. E aí outro problema que a gente tem que pensar é que o asfaltamento, visto como uma benesse, né? Uma coisa boa para o município, muitas das vezes tem que ser pensado junto com essas estruturas.
Se eu não boto uma boca de lobo no ralo, o que acontece com o meu pavimento? Tende a começar a acumular água, tem um alagamento. Né? Se eu tiver que botar uma rede, por exemplo, depois uma rede de água ou de esgoto, depois de pavimentar, o que eu tenho que fazer? Quebrar tudo. Então eu tenho que pensar exatamente como o nosso esquema de drenagem ele vai se estabelecer aqui no município. Aí são apenas algumas fotos, né, que nós tiramos vinculadas ao tema de drenagem, né, na sede, fundamentalmente, que mostram, né, lembra aquela questão da diminuição dos fragmentos florestais? Aquilo contribui demais para a erosão dos morrotes, das serras. Essa erosão vai assorear, né, os seus sedimentos assoreiam os rios, e esses rios vão tender a inundar. Além disso, né, e aí ali já tem os processos erosivos acontecendo, a gente também faz um levantamento sobre a quantidade e a qualidade da arborização urbana. Quanto mais arborização urbana tiver, menor é a relação de enchentes potencializadas aqui dentro. Porque a árvore simplesmente vai tender a reter essa água e essa água vai deixar de fazer parte do nosso ambiente urbano. Por isso que a arborização urbana ela tem que ser entendida também como um item a ser levantado no saneamento. E aqui ontem, inclusive, durante as nossas visitas, a gente passou num local, ali em cima existe um PV, um posto de visita, vou ficar aqui malzinho para mim. Né? A gente percebe ali um pequeno afundamento do solo com uma certa, né? Ontem choveu pouco até a tarde, mas já tem um pequeno alagamento. E aqui embaixo, o nosso gradeamento aqui, ó, já com uma série de resíduos tapando esse gradeamento. Isso é extremamente comum. O resíduo tapar as bocas de lobo e os ralos, de fato eu vou ter alagamentos e enchentes localizados. Por fim, e aí já chegando no último tema aqui do seminário, nós temos a questão dos resíduos sólidos, né? Que inclusive é o município de Divino um dos mais complexos que a gente percebeu, complexos e complexidade é uma coisa boa nesse sentido, né? Que a gente tem uma série de estruturas e formas de lidar com o resíduo sólido. Normalmente o esquema é o seguinte: os resíduos recicláveis eles podem ser destinados para triagem e para usinas de reciclagem. A matéria orgânica para usinas de compostagem e daí serem derivadas para plantações e jardins através de adubo. O aterro sanitário, por sua vez, normalmente tende a receber materiais inservíveis, né? Que não é nem matéria orgânica e não é nem a matéria reciclada. O problema é que se a gente não tem os outros dois equipamentos, vai ser tudo jogado no mesmo balaio, né? Tudo vai jogado no mesmo tipo de aterro. Isso aí é só um esquema para a gente, né, mostrar para a população que o lixo ele se faz presente desde o momento de compra até o momento de deposição final. Isso a gente também comentou ontem, que grande parte dos problemas dos municípios que a gente tem visitado não está associada à coleta dos resíduos, né? Mas sim uma própria posicionamento popular em relação a como se desfazer desses resíduos. Então o caminhão passa às 10 da manhã, 10h30 já tem lixo lá, de novo. Vai ser coletado só no dia seguinte. Isso, de fato, contribui para um cenário ruim na cidade. Você passa mau cheiro, cachorros, e aí, cachorros de ruas, a gente tem grande parte aqui dos municípios vão lidar com esse resíduo. Então a gente sempre tem que pensar num acondicionamento, né, pessoal. As pessoas têm que ter um entendimento de que o lixo elas têm que ser acondicionado até o momento da disposição final. Do contrário, os problemas são muito mais colocados. E aí, de fato, a gente tem o tratamento ou a derivação direta para aterro. Isso aqui é só um esquema que a gente sempre passa, mostrar que lixão, aterro controlado e aterro sanitário possuem grandes diferenças, né? Eu vou falar basicamente aqui do pior cenário e do melhor cenário. O lixão, que acontece em muitos municípios que nós visitamos, é basicamente uma área onde o lixo é depositado. Esse lixo ele fica totalmente exposto, eu tenho atração de vetores e, além disso, o chorume, né, que é aquele suco de lixo gerado, ele tende a percolar pelo solo, atingindo o lençol freático. Lembra que eu falei que muitas das pessoas se utilizam de minas, né, em algumas localidades, e também de poços artesianos ou semi-artesianos? Esse poço pode estar bastante distante de um lixão e mesmo assim está contaminado pelo tráfego do chorume no subsolo. Isso é algo que tem que ser levado em consideração. Então a minha água está longe do lixão, mas ela pode ser contaminada também. Tá? Por isso que a gente tem que pensar tratamentos também, muitas vezes localizados, mesmo em localidades com 200 pessoas. Né? As pessoas estão bebendo água, muitas vezes, sem qualquer tipo de controle.
O aterro sanitário, que é a situação que o prefeito se referiu a partir de agosto de 2014, ele já se preocupa com o isolamento do lençol subsuperficial, né, do lençol freático, com o acobertamento desse material, desse lixo, com o tratamento do gás metano gerado pelo lixo. Então eu tenho uma preocupação muito maior sobre como esse lixo vai ser acondicionado. E aí, só para a gente mostrar o problema do lixo orgânico, né, que é o lixo que nos traz problemas de saúde, em municípios mineiros com menos de 20 mil habitantes, 70% do lixo ele é orgânico. Então, se a gente trata esse lixo orgânico, que é um lixo que muitas das vezes também, onde por acaso não há coleta, a gente comentou ontem também, existem localidades que o lixo é de 15 em 15 dias, existem localidades que existe uma diferenciação entre essas localidades, a prática da queima do lixo é muito recorrente. Essa queima é extremamente prejudicial para o habitante e para o meio ambiente local. Então a gente também tem que pensar novas formas, tanto pela conscientização quanto por estrutura, para que isso evite ser feito. O lixo orgânico ele tem tratamento específico, mais complexo, mas tratando esse lixo orgânico de 70%, a gente soluciona grande parte do problema. Aqui também é um dado baseado no censo, onde as pessoas, né, apresentam aqui informações vinculadas a como é que é feita a coleta dela. E aí, eu falando dessa queima, é aquele roxo lá em cima. Quase 19% da população diz queimar lixo. Normalmente em terrenos baldios, né, pode provocar incêndio. Então, olha como é sensível essa questão. 20% de 20 mil são 4 mil pessoas, aproximadamente. Então, a gente tem essa dimensão, que é um número muito grande de pessoas fazendo essa prática aqui no município. Pode passar. E aí, por fim, isso aqui é um gráfico, tá? Está confuso e é bom estar confuso, na realidade, nesse caso aqui. Ele apenas apresenta, desde a geração de resíduo até o destino final, quais são os equipamentos existentes na cidade e como é que se dá essa trama. O que está em amarelo aqui, por exemplo, é serviço terceirizado. A gente lembra que o lixo é responsabilidade do município, tá? Independente do serviço ser terceirizado ou não. Só que a terceirização, ela passa pelo crivo, né, pela fiscalização da prefeitura, e a gente tem aqui a Terra Viva, né, participando ativamente do município, com a coleta de algum... Com algum, baseado fundamentalmente na separação e acondicionamento dos resíduos e resíduos hospitalares. Hoje, inclusive, a gente viu uma van, né, uma Fiorino passando aqui da coleta dos resíduos. A gente pouco antes da apresentação. Então, eles são os responsáveis pela destinação final. Esse gráfico aqui ele é bastante complexo, mas ele mostra justamente como está sendo pensado o lixo aqui no município. Inclusive, isso que o prefeito já colocou, o consórcio anglo-américo do aterro sanitário, que ele vai vincular uma nova área para aportar o lixo de 4 municípios. Então, passando para o próximo slide, a gente tem ali o que se chama de aterro controlado, até né, a gente conversou ontem sobre fotos um pouquinho melhor. No dia que a gente foi, a situação estava assim, mas esse lixo ele é cobertado, né? Está a situação um pouquinho melhor hoje, a gente não conseguiu ir lá, só justificando também. Parece que o cenário é catastrófico, mas é importante dizer isso. E, por exemplo, a coleta de transporte de resíduos foi o que a gente viu hoje. E, no futuro, a situação que a gente vai ter justamente o aterro sanitário em fase de licitação pelo consórcio anglo-américa, envolvendo os municípios de Fervedouro, Divino, Santa Margarida e Pedra Bonita. Então, gente, na realidade, pode passar? Na realidade, eu sei que é uma chuva de informações, assim, é muita coisa para a gente pensar e são muitos temas para a gente discutir, mas o objetivo nosso agora é justamente a gente parar um pouquinho, a gente dividir em 3 grupos, basicamente. Oi? Sim, vai deixar. A gente vai dividir o grupo em três pequenos grupos. A gente vai começar a discutir um pouquinho esses questionários e aí vocês, como cidadãos, também vão começar a apontar o que vocês sentem mesmo, né? Se na minha rua falta água, não falta água, se o serviço de drenagem é bem feito, nunca teve problema de alagamento. Vamos começar a ter uma conversa de 10 minutos aqui e aí a gente vai pegar essas informações e, se necessário, a gente vai a campo visitar determinados pontos. Então, o prefeito gostaria de fazer uma palavra final. Tudo bem? Então a gente vai fazer agora, sugiro de repente fazer um pequeno grupo aqui, um grupo ali e um grupo aqui. Quer falar alguma coisa? Eu tinha falado, eles pediram para oferecer o coffee break A antes. gente faz o coffee break?
Então a gente faz o coffee break, toma um café, refresca a memória, vamos começar a pensar no município. Então, 10 minutinhos de coffee break, e a gente volta. Tá bom, gente? Mas agora que ficou semente essa questão o seu sistema vinculados à própria prefeitura. Então isso é importante para que os moradores locais saibam a quem reclamar. Né? Se eu vou reclamar à prefeitura ou eu tenho que reclamar via Copasa. Né? Quem é que vai me atender? Né? Então a água não é um problema. A questão dos resíduos é uma questão de fato, a sensibilidade maior não está em relação aos serviços prestados, mas sim na própria educação da população, né, que não tem a preocupação de fazer o acondicionamento em horários devidos. Né, isso causa uma série de transtornos na própria urbe. E uma questão também que foi colocada foi em relação ao entulho. Né. Existem várias localidades, aqui dentro da sede municipal, o entulho ele é um problema muito grave. As pessoas disponibilizam o entulho, depois é que elas vão procurar um contato com a prefeitura para fazer o descarte daquele material, e muitas das vezes ainda tem as empresas privadas que podem cuidar desse tipo de material. Quando é pouco material, elas simplesmente não fazem porque não compensa o custo. Então, a gente percebe, só para finalizar, que de fato esgoto e drenagem é algo urgente, né? A separação das duas redes de drenagem é extremamente necessária e importante, até por conta das vazões, que a gente já comentou ontem também, as manilhas existentes, e isso eu comentei também, é importante vocês saberem, as manilhas de barro, que são muitas vezes utilizadas, elas são problemáticas para o esgoto, porque o esgoto vaza para fora da manilha, a manilha é porosa, ela vaza para fora, e também a água que está fora entra na tubulação, então a vazão não dá conta. De fato, é um problema também infraestrutural. E aí o lixo tem essas questões mais localizadas. A zona rural foi colocado também que os materiais que vêm dessa zona rural, muitas das vezes são materiais plásticos, não são de fato matéria orgânica, a matéria orgânica fica na área rural, e a água não é de fato um problema. Não sei se assim você quer complementar. Bom, vou começar com a questão do lixo. O lixo, assim, existe uma estrutura boa já para fazer a coleta, mas ainda tem a questão do lixo hospitalar, que precisa de conscientização, educação, para que seja feito da forma correta, ou seja, o problema mais com o gerador do que propriamente com quem vai fazer a disposição final. Nas zonas rurais tem o problema dos resíduos que vêm de insumos, né, agrícolas, que muitas vezes eles são
eles são dispostos de maneira incorreta. Foi falado no grupo que eles chegam a incinerar os tambores de defensivos agrícolas, isso causa uma série de males, não só para a população que mora lá perto, como para a população que depois vai se abastecer da água que passa perto dessas propriedades. Quanto à drenagem, o que se falou foi que existem alguns pontos isolados de alagamento, que foram marcados ali no mapa. Esgoto seria o caso mais sério da cidade, porque não tem tratamento algum e não existe rede separadora também, só existe um trecho pequeno de rede separadora no bairro Novo, eles mencionaram, mas também esse trecho de rede separadora depois acaba juntando na rede de drenagem e vai de novo para o sistema incorreto. E, bom, quanto à água, basicamente a mesma coisa, só a questão da contaminação da água por causa desse descarte incorreto dos resíduos agrícolas. Com relação ao lixo perfurante vindo das propriedades rurais também, né? Resíduo dos currais. Sim. Acho que essa também é uma preocupação da gente. É verdade. Está certíssimo. Então é isso. Então, gente, a gente agradece a presença, né, das pessoas que ficaram até o final, de quem veio também, né? Agradecer a todo mundo, evidentemente. A gente ainda vai rodar um pouquinho pelo município. Tá? A gente está com os compromissos na parte da tarde, mas a gente agradece. Querendo, a gente depois envia os materiais, quem quiser o nosso contato, a gente está aí para justamente conversar com vocês. No papel que vocês receberam, existem dois blogs, dois endereços de blogs. Divino está no contrato 22. Então aí lá embaixo vocês percebem que tem dois sites, né, para vocês visitarem, dois blogs. Divino está no contrato 22. Então vocês entrando lá, vocês podem fazer comentários, enviar material, inclusive todo o material que a gente está apresentando, os relatórios, em breve também estarão disponíveis para quem quiser baixar, ler, porque é interessante também, quem puder chegar aqui na próxima, a gente vai voltar daqui a uns 3 meses, aproximadamente 2 a 3 meses, já com o prognóstico, né, para apresentar para vocês possíveis soluções para alguns problemas. É importante que as pessoas tenham um mínimo de contato com o material que está sendo fornecido, justamente porque é bem provável que algumas pessoas que não vieram hoje aqui apareçam no próximo e aí fica de fato desconectado, né? Questões já foram abordadas, já foram discutidas. Mas eu tenho aquilo para falar. Então é sempre importante a gente ter um prosseguimento do trabalho. Então a gente agradece a presença de vocês. Qualquer coisa a gente está à disposição. Tá bom? Boa tarde.